Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, aqui na antena da Rádio Domingo, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão. Vamos ficar aqui nos próximos minutos para recuperar o tema do último programa, com o sentido de o fechar. Estávamos aqui a falar de coragem e o que é que nós faríamos em 20 segundos de coragem. Vamos fazer um resumo para já do programa anterior. Nós esperamos que estejam bem e que aquilo que nós vamos falando que sirvam de temas para pensar um bocadinho mais e para pensar que a vida provavelmente é muito mais do que os seus sentimentos, as emoções, a forma como o gera, e que todos nós temos um caminho que o devemos encontrar, mas para tudo o que é importante na vida nós temos que dar um tempo, temos que esperar, nós temos que ter alguma paciência. Não ter uma resposta sempre pronta, mas ter aquela noção de que muitas vezes temos que ouvir e temos que dar tempo a nós mesmos para que dentro de nós e dentro de tudo que estamos a ver, a ouvir e a perceber, que consigamos dar uma resposta inteligente e eficiente e capaz de melhorar as coisas e não contribuir para guerras, para mal-entendidos e por aí fora, porque é muito mais fácil reagir do que dar um tempo, esperar e responder com aquilo que, com alguma coisa positiva para algo. Eu tenho cada vez tenho mais problemas em lidar com o mal-dizer, com as críticas, com os 5 minutos que se tem de bota abaixo, desculpem a expressão, ou de crítica constante, ou de apontar os dedos, porque nós temos que esperar. E temos que esperar e que se alguma coisa nos magoa e se temos que fazer 5 minutos, desculpem lá outra vez a expressão de peixeirada, acho que devemos fazer, mas depois devemos ter não 20 segundos, mas 40 segundos para pensar naquilo que fizemos e se aquilo que fizemos e se a nossa ação contribuiu para algo positivo ou se resolveu alguma coisa. Estes 20 segundos que nós devemos dar a nós tempos é 20 segundos de coragem para nós termos cada vez mais uma atitude digna e que represente aquilo que nós somos de melhor. É claro, para muita gente isso não interessa. Para muita gente fazer ter uma noção daquilo que se faz, ter uma noção daquilo que se contribui não interessa, porque as pessoas ou pensam que estão sempre erradas, ou há outras que não querem nem saber se estão erradas ou certas. Mas a nossa vida é o que é, e nós não podemos pensar que somos seres individuais e tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós sentimos e todas as nossas ações acabam por ter repercussões e às vezes não são boas e eu acho que até os mal-entendidos cada vez se veem mais a ser construídos, digamos assim, desde que tenra idade. Pelo amor de Deus, nós temos que ensinar muitas vezes as nossas crianças, os nossos jovens e tudo, de que muitas vezes olhar para o outro como responsabilidade pelo nosso mal-estar nunca é uma solução, porque o outro vai mudar e vamos ter que encontrar outro a seguir. E por isso nós temos que encontrar aqui o nosso caminho. E esta questão de ter coragem para olhar, de ter coragem de pedir desculpa, de ter coragem de perceber que falhamos, de ter coragem para perceber que afinal não somos assim tão bons como nós pensamos, que afinal para esses 20 segundos também percebermos que queríamos muito algo e até fizemos o melhor que pudemos, mas não resultou tão bem como nós queremos. Não há nada como nós assumirmos que as coisas podem correr mal. E a nossa vulnerabilidade e o nosso esforço e a nossa dedicação, mas sempre com aquela ideia de que no meio do caminho ou temos que voltar para trás, ou temos que repensar, ou temos que pedir desculpa, ou temos que nos desculparmos a nós próprios, porque muitas vezes ficamos chateados connosco porque não obtivemos aquilo que estávamos à espera. E neste caminho nós temos que ter, primeiro, aquela noção de que não devemos estar a usar sempre clichês na nossa vida. É muito fácil, cais, levanta-te, é fixe, ou carpe diem, Meninos, quando nós estamos mal, estas expressões são completamente vazias e ocas, e por muito que sejam trabalhadas, por muito que tenham sido explicadas, por muitos livros que existam por aí, elas caíram naquela coisa que é da banalização.
toda a gente fala, toda a gente diz, toda a gente utiliza as expressões, mas realmente sem o conteúdo e sem a profundidade que elas realmente têm. E estes segundos de coragem que nós temos é uns segundos que podem se tornar minutos de silêncio consigo mesmo. E eu cada dia acho que nós devemos ter esse tempo de parar e esse tempo para silenciar. Maria, só temos que retomar então, nós estávamos a falar de alguns itens sobre esses 20 segundos e tínhamos parado anteriormente no peça ajuda. E o próximo é o não desista dos sonhos, que também exige uma certa dose de coragem. Porque na vida que nós temos e na rotina e nos desafios e nas ideias que nós achamos que é o sucesso, ou as ideias que nós temos que algo que nos vai dar felicidade, pronto, e é bom que de vez em quando que possamos pensar um bocadinho nisso. Muitas vezes é muito mais fácil desistir dos sonhos, é muito mais fácil fechar as coisas numa gaveta e pensar que esses sonhos era quando aconteceram ou tiveram algum tempo na nossa mente e no nosso coração. Mas o tempo já passou e muitas vezes quando nós olhamos para trás e vamos ver os sonhos que tínhamos, nós sorrimos, e se nós sorrimos pode ser pelo ridículo que eles são, ou então por aquilo que ainda representam no nosso dia-a-dia. É muito importante nós termos os nossos sonhos, sejam eles quais forem, e podem ser uma coisa simples e básica. O problema é quando não temos determinação para persegui-los. Ou então quando nós de repente acordamos e deixamos de ter sonhos. E qual é o seu sonho? E uma pessoa começa a pensar, mas que sonho? Isso ainda é pior. É muito pior, porque o sonho alimenta-nos a alma. E um dia, eu até vou falar uma coisa que me aconteceu, porque de vez em quando nós temos wake-up moments, ou temos momentos que nos fazem ligar algum interruptor dentro de nós. Eu já confessei aqui que Fátima não tem aquela energia para mim não consigo, é muito difícil sentir aquela energia fantástica de Fátima, mas eu vou e até me esforço, mas uma coisa é o que é, não é? E nós não conseguimos mudar quando não temos aquela conexão. Então eu fui a Fátima há poucos dias atrás e vi uma coisa que me transtornou, e eu penso tantas vezes nessa senhora. E estava uma senhora a chorar copiosamente, nova, devia ter 30 e tal anos, ajoelhada a andar à volta da capelinha das aparições. A forma como... E a senhora estava com um ramo de flores, eventualmente a senhora estava a agradecer por alguma coisa que conseguiu. A forma tão sincera e tão honesta como aquela senhora estava, a mim impressionou-me, sabe? Ali havia conexão. Completa conexão, e depois a senhora a olhar para a imagem de Nossa Senhora de uma forma tão inexplicável que eu pensei, uau, isto é realmente a profundidade e a vulnerabilidade e a coragem e a gratidão de algo que nós conseguimos com fé. Isto porquê? Porque isto tem muito a ver também com os nossos sonhos, tem muito a ver com a nossa fé, tem muito a ver com a nossa capacidade de nos ultrapassarmos, tem a ver com os reveses que temos na vida e tem a ver com muitas tragédias que nos acontecem e que acontecem a muita gente. E com a coragem de dar a volta. E com a coragem de dar a volta, se conseguir dar a volta. E eu acho que é muito importante nesta questão dos sonhos, e esta ideia da senhora e de Fátima ressoou de forma inacreditável comigo, porque nós temos que encontrar algum sítio, algum lugar, nós temos que encontrar alguma energia, alguma forma e alguma religião que nos dê esta ligação. Porque é o acalentar, é dizer que nós no nosso caminho alguma coisa vai correr bem, e nós não damos tempo a nós próprios para que a nossa voz interior fale connosco. Nós muitas vezes não a queremos ouvir, porque não dá jeito, porque naquele momento, naquele segundo, porque queremos fazer outra coisa, e muitas vezes nós fugimos dos nossos sonhos porque não temos este tempo e esta coragem, esta determinação e até esta forma grata de estar na vida. Mas temos que lutar contra isso. E eu acho que nós temos que alimentar.
nós falamos muito que neste programa, e falamos muito neste programa, que nós temos pedras base fundamentais para a vida. E eu acho que cada vez mais, queridos ouvintes, vocês deviam ver essa base como os fundamentos da vida. Tipo, dormir, beber água, ir ao médico de vez em quando, fazer alguma atividade desportiva e realmente ter cada vez mais cuidado com a questão da alimentação. O que comemos, o que bebemos, porque nós somos o reflexo disso mesmo. É claro que há coisas que nos transcendem, questões genéticas e por aí fora, mas é isso mesmo. E não podemos, isto também tem a ver com os sonhos, nós não podemos dar a responsabilidade daquilo que nós temos que fazer aos outros, aos médicos, ao marido, à mulher, ao cão, ao gato, à natureza, à religião, a tudo, para que nós possamos ser felizes, para que possamos ser saudáveis, para que possamos ser pessoas motivadas e inspiradas para a nossa vida e para a vida para a vida em comunidade. E esta questão dos segundos tem muito a ver também com a sua responsabilidade para si mesmo, com a sua responsabilidade na família, no micro e no macro espaço que você tem, e porque é assim que nós vamos encontrar os nossos caminhos e vamos reencontrando e definindo os nossos sonhos, porque os nossos sonhos muitas vezes podem se ter tornado mais pequenos, mas esse mais pequeno não quer dizer que não seja de valor, quer dizer que o mais pequeno tem em si todas as condições e todos os detalhes que você precisa realmente para continuar motivado e para acordar todos os dias e pensar, não, isto com um bocadinho vai lá. E se todos os dias você der baby steps em direção a esse sonho, ele vai se manifestar de uma forma ou de outra, ou pela impossibilidade, ou com a mudança de direção, ou com a mudança de nome, mas o importante é nós termos sempre algo à nossa frente. Não se esqueça que neste caminho, para nós não perdermos a direção, nós falamos muito aqui nos quadros de manifestação. Se uma viagem é importante para si, então você faça um quadro de manifestação, com todos os detalhes, com todas as imagens, com os hotéis, com a água, com a floresta, com os monumentos, com aquilo que você quiser. E todos os dias acrescente, porque isto é não deixar que o sonho morra com todas as dificuldades e com todas as coisas que vão acontecendo. Isto é um exemplo. Há todos uns detalhes que nós podemos construir e que nos ajudam a não perder, digamos assim, aquela ideia que é tão importante para nós num determinado momento. E depois temos que também usar os 20 segundos de coragem para admitir as nossas qualidades e defeitos. Eu acho que às vezes é difícil. Pois, é difícil usar a coragem para isso. Eu acho que é difícil usar a coragem para não entrar em discussões. É difícil usar a coragem e ter 20 segundos para pensar que nós podemos estar mal dispostos, que alguma coisa pode ter corrido mal, e é difícil nós pensarmos que nós somos 100% responsáveis por a forma como nos sentimos. E é muito mais do que 20 segundos para pensar que a culpa que nós pomos nos outros é só a culpa que estamos a dar a nós próprios de alguma coisa que correu mal. E isto é muito difícil quando nós temos alguma consciência da forma como as coisas acontecem ou que estudamos mais sobre isto. Temos que lidar com isso. Porque apontar sempre o dedo às outras pessoas é muito complicado com o tempo de dar esse tempo até de compreensão. Porque há outra coisa muito incrível, é que muitas vezes os silêncios não são entendidos nem interpretados com o valor que esses silêncios devem ter. Esses silêncios é só dizer, eu não vou contribuir para a falta de educação, eu não vou contribuir para dizer coisas que não quero dizer, eu não vou contribuir para fazer aquilo que eu não quero ser. Por isso, o que é que nós fazemos? Silenciamos. E o que é que acontece? As pessoas não entendem isso. As pessoas entendem como incapacidade de argumentação, incapacidade de ter uma discussão. Não se entende. E de vez em quando... E até acham que a pessoa não entra em discussão porque acha que não tem razão. Exato! Pior ainda. Ou então que a pessoa não quer até... Como é que é dizer? Não quer... justificar-se porque tem muita culpa. Eu acho que nós devemos mudar um bocadinho a abordagem. E eu costumo dizer, e tenho utilizado muito ultimamente esta expressão, que estou a ficar velha.
No sentido de que eu acho que as pessoas cada vez mais têm que ter coragem para assumir as responsabilidades e cada vez mais têm que ter a coragem para perceber as outras verdades. Porque há muitas verdades, nós já falamos aqui, você pode ter uma razão, mas você tem que perceber que a pessoa que está à sua frente, ou as pessoas que estão à sua frente, também têm a razão delas. E o que é que se tem que encontrar? O caminho do meio entre a sua razão e a razão delas. Agora, isso não se faz numa discussão em que alguém que lhe está a apontar o dedo e de uma forma inacreditável, ou então você sentir-se culpado porque alguém lhe está a dizer que você é culpado e chega a um ponto que pensa mesmo, isso deve haver alguma coisa aqui no meio. Por isso nós temos que... aquela ideia de se alguém lhe dá uma bufetada, você dar a outra face, não é muito a nossa ideia. Eu acho que se alguém lhe dá uma bufetada, você não vai dar a outra face para apanhar outra, porque nós não somos parvos, certo? Aquilo que você pode fazer é dar 2 passos atrás e a pessoa dá a bufetada no ar. Mas nós temos que ter alguma coragem ao não sei quê de pensar que aquilo que me está a magoar fisicamente ou psicologicamente ou de qualquer forma que não está certo, e então nós temos que nos afastar e em circunstâncias é mesmo virar as costas, e isso é ter que assumir a pessoa fantástica ou o ser humano que você é, com todos os seus detalhes, com todas as suas vulnerabilidades, com todos os seus defeitos e com todas as suas virtudes. E outra coisa que nós também devemos aprender, e nós já falámos isso muitas vezes aqui no programa, é muito importante nós descobrirmos as nossas qualidades, as nossas virtudes. E quando alguém diz você é fantástico ou fantástica por isto e por aquilo, nós devemos dizer obrigada e não dizer, e não ficamos naquela situação desconfortável, ei pô, não é nada, está tudo bem. Não, nós temos que assumir a totalidade daquilo que nós somos, dos pontos bons e dos pontos fracos. E isto vem à frente do ponto a seguir, que é fala o que precisa ser dito. O problema é a forma como nós falamos, e eu também tenho que aprender a fazer isso, na verdade, porque de vez em quando falta-me a paciência e não digo as coisas da melhor forma, e isso não é bom. Mas é importante falarmos as coisas, não podemos silenciar. Se alguma coisa está errada, de uma forma ou de outra, você vai ter que falar. Se você não gosta de uma coisa, você vai ter que falar. Não pode guardar para si. Não se esqueça, isso está provado, que todas as coisas que nos magoam e que não são ditas ficam tipo memórias no nosso corpo, e essas memórias muitas vezes podem desencadear doenças e depressões e ansiedades e coisas mais complicadas. Por isso, estamos a admitir injustiças muitas vezes. Estamos a admitir injustiças, principalmente você está a alimentar o seu ego negativo, a sua parte negativa, que diz que você que não é bom, que você que não presta, que você não é capaz, que os seus sonhos afinal não são para si, por aí fora. Você não pode alimentar esse seu anjinho que o acompanha todos os dias e que você alimenta todos os dias. Temos que alimentar o outro anjinho que diz, vamos fazer todos os dias, todos os dias um bocadinho, para nós conseguirmos ter autoestima, autovalor, ter capacidade de diálogo, saber comunicar. E se nós não sabemos comunicar, então silenciamos. E quando estivermos mais calmos, dizemos, eu não gosto. E não há que fazer um discurso, não gosto disto, não gosto daquilo, e não gosto do que aconteceu. É assim que as coisas devem ser. E sabem uma coisa? E não alimentem, e não deem, e não façam mais considerações das considerações que já fez. Não gostou e acabou. Agora não há, o que as outras pessoas podem não perceber, mas o problema é que você não gostou num determinado momento, e isso causou-lhe mal-estar, e isso tem que ser entendido. E a seguir vem o perdão. O perdão é a chave, e eu acho que o perdão... E já falámos muito aqui disso. Sim, eu acho que o perdão, a gratidão, mas, queridos ouvintes, o perdão exige muitos segundos de coragem. E eu falo quase todos os dias da importância do perdão na minha vida e quando por aí. E as pessoas dizem, ai, não sou capaz. Ai, meu Deus, como é que é capaz? Ai, eu não sou capaz de perdoar, pelo amor de Deus. Você já viu... Às vezes nem se perdoam a si próprias. Não é? Exato, mas já viu, você tem que alimentar o rancor. Sim. Você tem que alimentar algo que você diz que é imperdoável. Isso vai exigir da sua energia. Isso vai exigir... E se precisa de energia... Você vai retirar o seu fogo, a sua atenção, até dos seus sonhos, daquilo que lhe poderá dar bem-estar, para alimentar uma coisa que você carrega e que já passou, e que as pessoas já mudaram a vida e que as pessoas nem querem saber.
Por isso, eu acho que realmente o que tem que fazer é seguir em frente, perdoar, seja o que for. Perdoe e veja a liberdade e a leveza com que fica a seguir. Outra das coisas que eu acho que é importante fazer sempre alguma coisa. Nós temos que fazer sempre alguma coisa sem estar à espera pelos outros. Temos que fazer sempre alguma coisa. Por alguém. Por alguém. Temos que fazer sempre alguém. O problema disto é que nós achamos que só tem valor se fizermos para situações de guerra, situações mega complicadas e trágicas. E o problema é que fazer alguma coisa por alguém começa no nosso meio, na nossa família, nos nossos amigos. E eu penso muito nisto porque muitas vezes a paciência que eu posso, impaciência que eu posso ter relativamente a algumas coisas, eu acho que todas as pessoas têm as suas verdades e as suas razões. E às vezes ajudar as pessoas é só ouvi-las. E muitas vezes é nem fazer comentários. Isto é ajudar alguém. Ajudar alguém às vezes passa só por um abraço, passa só por um sorriso, passa só pela ideia de que alguém num determinado momento pode não ter feito ou dito a melhor coisa, mas que você estava lá para compreender. É compreender, não é aceitar como se fosse seu. É uma coisa completamente diferente. Há uma senhora que eu ouço de vez em quando, chama-se Monja Cohen, é brasileira, e ela é incrível. E ela diz sempre uma coisa que eu acho piada, que é: não seja bonzinho. Não pode ser bonzinho. Esta questão de sermos bonzinhos não tem nada a ver. Nós devemos ter moral, eticamente, valores e princípios para termos uma ação de acordo com tudo aquilo que somos. Mas isto não significa que você tenha que ser bonzinho o tempo todo. Porquê? Porque você, se é bonzinho o tempo todo, você passa a ser, a trazer para si os dramas dos outros e depois aceita a sua vida num estado, digamos assim, estragado e cheio de confusões, porque grande parte não são suas. Mas você, pronto, é bonzinho, não pode ser. E outra coisa é, nós podemos ser, nós devemos ter compaixão, mas não devemos pensar que as situações pelas quais devemos ter compaixão, que são nossas, porque senão não vivemos. Por isso é que eu acho que é muito importante nós não entrarmos naquela energia coletiva negativa, pessimista, dramática, tragédia daquilo que a vida é, porque temos que manter um distanciamento muito grande entre essa energia e aquilo que nós somos. E qual é o nosso aporte positivo? O nosso aporte positivo é dar sempre o nosso cunho de outra forma, de outra perspectiva e de outro alcance e de outro significado que as coisas têm. E fazer aquilo que está ao nosso alcance. E fazer o que está ao nosso alcance não é aumentar a negatividade, mas é pará-la. Porque isto é preciso também ter... Porque é muito difícil nós conseguirmos parar algo que acaba por ter uma energia própria. Está a acabar o programa, Maria do Céu. Temos aqui apenas mais 2 itens para falar, até porque havia aqui o da gratidão, mas está muito ligado ao do perdão. Já falámos sobre isso em vários programas. Os últimos são compreender os erros e dar valor aos detalhes, que também se insere muito nestes atos de coragem, com 20 segundos ou até com menos tempo. Não? É verdade. E uma das coisas é que nós devemos preparar o dia seguinte no dia anterior. Ou seja, eu não vou preparar o dia seguinte... Raramente fazemos isso. Nós vivemos muito o presente, não é? Nós não vivemos o nosso presente. Nós vivemos aquilo que aconteceu ontem e aquilo que vai acontecer amanhã. E depois vivemos os rancores, as faltas de perdão, os dramas dos outros, que são os nossos, as culpas que os outros nos colocaram a nós. E nós deixamos a nossa vida correr. E depois ela passa... queridos ouvintes, ela passa com... Você chega à casa e você nem sabe como é que chegou a casa. Acorde, não é vida. Nós temos que acordar. É piloto automático. Nós vivemos em piloto automático. E piloto automático nas cenas de ontem, nas cenas da manhã, nos dramas. E nós temos que conhecer os detalhes da nossa vida. Nós temos que conhecer as variáveis da nossa vida. E dar-lhes um entendimento, e dar-lhes uma interpretação, e dar-lhes um tempo. Mas isso quer dizer que você todos os dias tem que viver o máximo no seu momento e no seu presente. E como é que se faz isso? Você prepara o dia da manhã com o dia de hoje. Como? Perdoando. Como? Organizando a sua agenda para não perder tempo no telemóvel,
para organizar a sua casa, para organizar o seu trabalho, para organizar a vida da família, a organizar a sua própria vida. Corrigindo o que aconteceu de mal hoje? Mas hoje você não pode. E há uma coisa muito fantástica, isto não é minha, mas é assim, é que nós, aquele ser fantástico que nós queremos conseguir chegar lá, um sonho, aquilo que nós desejamos para nós fazemos-lo a partir de cada segundo, de cada palavra, de cada emoção e de cada ação que nós podemos fazer a cada segundo. E não pode pensar, amanhã temos tempo. Não, o seu tempo é o tempo de agora. Você tem que agir, você tem que compreender que os erros só são caminhos que não funcionaram, que são a melhor sabedoria que você pode, digamos assim, acrescentar no seu caminho, porque são tudo um conjunto de opções. Outra coisa, não há seres humanos sem erros, não há uma vida sem erros. Os erros fazem parte de nós, mas não com E na preparação do amanhã são importantes os detalhes também. E os detalhes... Muito importantes. Eu acho que cada vez mais os detalhes fazem toda a diferença na vida. É o saber para além daquilo que nos querem dizer, é olhar para além da imagem que está refletida, é perceber o ser humano na sua complexidade, é perceber a vida com tudo aquilo que nós não podemos e não temos garantias. E isto faz com que, se eu hoje tive um mau amanhecer, eu amanhã, o que é que vou fazer? Vou fazer tudo hoje para que amanhã não aconteça. Isto significa o quê? Ir para a cama mais cedo, dormir, tentar ter uma higiene do sono, afastar o telemóvel, levantar-se mais cedo, porque os dramas que hoje podem ter acontecido, você vai fazer com que amanhã não aconteçam. Isto tem a ver com os detalhes, tem a ver com o sorriso, tem a ver com aquilo que a vida tem. E a vida tem o quê? Tem luz, tem energia, tem boa disposição, e nós estamos muito desfocados daquilo que a vida é, porque pensamos muito nos outros, pensamos muito na sociedade, pensamos muito no ontem, no muito amanhã. E aquilo que nós dizemos é, tenha só 20 segundos para pensar em si e na sua própria vida. Obrigado, Maria do Céu. Vamos agora, durante a semana, pôr em prática estes atos de coragem em 20 segundos, ou até em menos tempo. Importa é ter coragem para fazer. No final, música de Alice Russell hoje com Rain, dava jeito agora com este tempo mais quente de verão para refrescar. E 2 dias voltamos cá com um novo tema. Vamos fazer aqui uma variação no tema. E então, até lá, tenham uma boa semana. Muito obrigada.